Devido a recentes polêmicas envolvendo Borderlands 4, eu queria trazer esse questionamento para vocês. O que está acontecendo na indústria dos jogos? Sabe, esses casos que estão cada vez mais frequentes de jogos que estão sendo lançados com uma má otimização tanto no PC quanto nos consoles, como é o caso mais recente do Borderlands 4, que é um jogo que está tendo problema de desempenho tanto em PCs muito caros quanto em consoles. PlayStation 5 Pro, que é um console caro, também está tendo problema de desempenho com Borderlands 4. Mas não só isso, né? Tem um aumento de preço nos jogos, as empresas parecem que não têm gosto nenhum de fazer o que estão fazendo. Claro que a gente tem exceções que nem o Kojima, que apesar do jogo ser caro, é um jogo excelente, é lindo. Death Stranding 2 é um absurdo técnico. Se pegar ali também o trailer recente do novo jogo dele, é um absurdo, é muito lindo, é muito bem feito. E o Hollow Knight Silksong, que ele é um jogo mais simples, apesar de ser um jogo enorme, mas ele não tem... Ele tecnicamente é mais simples do que o Death Stranding 2. Ele é um jogo que tem um preço muito bom, sabe? É um jogo que entrega mais do que o que ele custa. E, meu... Você pega ali jogos, lançamentos, a Nintendo lançando um jogo por R$500, Ghost of Yotei por mais de R$400. Cara, são jogos que estão muito caros pelo conteúdo que eles entregam, sabe? Porque tem vários jogos parecidos por aí. Com mecânicas parecidas, com gráficos parecidos, sabe? Não tem muita coisa diferente e todos esses jogos são vendidos por R$400. O conjunto do remake, do remaster da Sony, vem os dois The Last of Us, por R$500, R$600. Isso é um absurdo. Primeiro, que os caras não tiveram criatividade nenhuma de fazer um jogo novo. Pegaram uma pedra e ainda estão tentando tirar leite dela. Que nem as pessoas dizem que a Rockstar faz com GTA V, que eu concordo, a Rockstar também tá tentando tirar leite de pedra. Não fazem jogo novo, ficam relançando o mesmo jogo o tempo todo. GTA V já foi relançado 3 vezes, em 3 Playstations diferentes. Foi 3, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5. A mesma coisa com o The Last of Us. Só que ele foi relançado 2 vezes nesse último console, entendeu? Então, pra quê ficar relançando jogo velho? Preço cheio. E outra coisa, o aumento de preço dos consoles, que PlayStation 5 e Xbox já subiram de preço, mas Xbox vai subir o preço de novo, agora em outubro, dia 3 de outubro, se eu não me engano. O Nintendo, a turma fala que o Nintendo tá caro, mas eu achei ok o preço dele comparado com o preço de lançamento do PlayStation 5 e do Xbox Series, né, que o Series X estava por R$6.000, o PlayStation 5 estava por R$5.000, o Nintendo Switch 2 você consegue achar por R$4.000, R$4.500 com o jogo. E é um console que tem mais funções, você consegue jogar portátil e tudo mais. Mas pra ninguém falar que eu defendo a Nintendo, o serviço deles é muito porco. Assim, pra quem vai assinar só pra jogar online, R$100, beleza, compensa. Mas agora você vai pegar o plano premium deles pra jogar um monte de jogo velho, né? Que é só isso que tem o serviço do Nintendo Switch Online. Aí não dá, né? Cara, assim, o Xbox é um console que tá difícil de achar, um console que tá diminuindo a distribuição, o preço dele tá muito alto. Mas ele tem o serviço da Xbox Game Pass que funciona em qualquer lugar. Se você pegar a Ultimate, você consegue jogar pela nuvem no celular, através do celular. Então, meio que acaba compensando, sabe? Eles têm um serviço muito bom que acaba compensando a falta de console. Agora, pegar o PlayStation, cara, o serviço deles atualmente é o mais caro para se assinar, o que tem menos recurso. Eles limitam recurso aqui no Brasil. Tem muita coisa que tem em países afora, mas não tem aqui no Brasil ainda. E eu ouço muita reclamação do serviço online da PSN. Tem muita instabilidade, PSN vive caindo, vive offline, o preço dos jogos tá um absurdo. Hollow Knight Silksong tá por R$115, enquanto nas outras plataformas tá 60, 70 no máximo, como é o caso do Xbox. Mas o jogo tá de graça na Game Pass. A Game Pass não é de graça, mas o sentido de dizer que tá de graça na Game Pass é que você não paga nada a mais pelo serviço pra ter acesso a esse jogo, entendeu? Mas, R$115 no PlayStation.
Um jogo de R$ 60 tá quase o dobro do preço. O preço dos acessórios também tá muito caro. O controle do PlayStation, apesar da quantidade de recursos que ele tem, você até consegue achar por um preço camarada. Mas o do Xbox e do Nintendo, eu acho que são muito caros. Você paga R$ 450, às vezes 500, 600 no controle ou num par de Joy-Con. É um absurdo, é muito abusivo. Uma outra coisa são alguns desrespeitos que a gente tem tido, né, atualmente. Por exemplo, as pessoas têm os estúdios têm usado as ferramentas de IA mais para entregar os jogos mais rápidos ou para poupar a etapa de otimização. E com isso a gente não tá vendo realmente uma evolução nos gráficos dos jogos, porque o uso de IA, pelo menos pra mim, que fico vendo muito, fazendo muito teste, eu consigo ver que tá borrado. Eu consigo ver que tá feio, que não tá legal. E isso é tanto nos consoles quanto no PC hoje em dia, né? Cara, eu tenho um amigo que tem uma máquina absurda de potente, mas tem que usar gráfico gerado por IA. Pra quê? Pagou, vamos lá, 20, 30 mil reais no PC. Eu tenho que usar gráfico gerado por IA. Eu acho isso desrespeitoso, sabe? Beleza, a IA é bacana, aumenta o desempenho, mas nenhum método traz tanta qualidade quanto a rasterização, que é a renderização normal, sem nenhum artigo de upscaling, aumento de resolução e nem frame gerado por inteligência artificial. E isso leva a gente pro PlayStation 5 Pro e pro Nintendo Switch 2. O Nintendo Switch 2 usa muito disso porque é um hardware muito limitado. Videogame roda na palma da mão, tem até 5 horas de autonomia dependendo do jogo. E, cara, não tem o que fazer. É um artifício, precisa ser usado, que tá sendo muito bem usado no Nintendo Switch 2. Tem jogos que ele roda até com uma qualidade melhor do que no Xbox Series S. No caso do PlayStation 5, eu sinceramente esperava que fosse um console que a gente não ia mais ter que escolher entre qualidade e desempenho. Eu sinceramente esperava que a gente tivesse um modo com uma alta qualidade de imagem, com Ray Tracing completamente funcional, uma alta resolução, uma alta taxa de quadros, entendeu? Ali tem um gráfico bom, um desempenho bom, mas não. Você tem que escolher ainda entre ter um gráfico mediano e uma taxa de quadros mediana ou um gráfico um pouquinho melhor com uma taxa de quadros um pouquinho melhor, né? Não vale os 6, 7 mil reais que as pessoas estão pedindo nesse console. Ele é muito caro pra pouca diferença. Não faz muita diferença. Nem o 4K, o 8K que a Sony prometeu no lançamento do PlayStation 5, ele consegue chegar numa qualidade satisfatória. Fora o outro lançamento muito problemático que ela fez, que é o PlayStation Portal. Ele não roda jogo. Você depende da sua internet pra ele funcionar bem no PlayStation 5. Ele não consegue se conectar direto no console. Ele tem muito problema com delay porque o serviço é muito ruim. O aparelho é cheio de problemas. Não é um aparelho barato, é um aparelho caro pra você conseguir jogar bem mais ou menos dentro da sua casa, né? Porque se você estiver longe e quiser jogar no PlayStation 5, não consegue. A latência é muito alta. Indo para outras coisas, se a gente for pegar ali o Nintendo Switch 2, é um console que não foi feito para o mercado brasileiro. A recomendação da Nintendo é não usar ele em ambientes a partir de 35 graus. Aqui no Brasil tem cidade que faz 60, né? Então, não dá pra usar videogame aqui no Brasil. Eu moro no interior de São Paulo e tem dia no verão que chega a 36, 37, 38 graus. Isso que eu moro no interior de São Paulo e tá assim. Agora imagina quem é do Rio de Janeiro, quem tá lá na Bahia, vai pra Salvador, vai ali pro Rio de Janeiro. Minha nossa senhora, é 50 graus num dia fresco. Então, o que adianta vender esse tipo de console aqui? Se eu não posso usar no ambiente que a gente tem aqui, eu tenho que jogar videogame debaixo do ar-condicionado. Eu posso usar ele onde tiver ar-condicionado aqui no Brasil. Bacana, né? Uma outra coisa que me afeta bastante, porque eu faço muita manutenção de videogame, e essa nova geração é péssima de manutenção. Se você tiver problema no SSD, no caso dos consoles Xbox, o SSD ele é até removível, mas você só consegue reparar se você tiver um backup da NAND do console. Se você não tiver, deu problema no SSD, o console morreu. No caso do PlayStation, o chip ele é soldado na placa, o SSD. As memórias NAND são soldadas na placa do console. Então, se der problema no SSD, mesmo que você pense em fazer o backup da NAND antes de dar problema, deu problema no SSD, já era. Não tem como fazer backup. SSD é soldado, ele não é removível. Quando eu abri pela primeira vez que eu vi, nossa, o SSD é removível.
isso daqui é bacana. Será que dá para colocar um outro SSD maior? E não dá, justamente por esse problema da NAND. O videogame ele é feito para rodar daquele jeito que ele vem de fábrica, com aquele chip que ele vem de fábrica, com aquele SSD, aquele tipo, aquele modelo de SSD em específico. Qualquer coisa fora disso, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, até onde eu estudei, ele vai dar problema, ele não vai funcionar. Por um lado eu entendo, né? É uma trava contra a pirataria, o PlayStation 3 tinha, o Xbox 360 tinha, mas não ficava no HD, né? O Play 4 tinha, Xbox One tinha, mas não ficava no HD. Ele ficava numa memória soldada na placa, então se desse qualquer problema, corrompesse, era só ir lá, trocar o HD e já era, tá novo de novo. A reparabilidade dessa nova geração tá complicada. O Nintendo Switch 2 mudou algumas coisas, eu achei um pouco mais difícil de mexer, mas mesmo assim a Nintendo manteve certas coisas, que nem o Joy-Con, ele é muito modular, não tem nenhuma dor de cabeça de você trocar as peças dele, ele aceita muito fácil a troca de peças, é muito fácil de trocar, é muito tranquilo de trocar, sabe? Se der problema em qualquer coisa ali, você consegue fazer um reparo. Agora, pegar o controle do PlayStation 5, ele é cheio de motor, é cheio de mola, tem muita coisa no controle para mexer, muita coisa para dar problema. Tanto que as primeiras gerações do controle é difícil você pegar alguém que não teve nenhum problema. O que eu tenho aqui, ele já é a versão com revisão nos motores, com revisão na placa, revisão no analógico. É um controle interessante. Ele tem muito problema de compatibilidade no PC, mas ele é um controle legal, é um controle divertido de se usar, se você estiver disposto a usar todos os recursos dele. Mas em questão de reparo, eu acho ele bem mais complicado de reparar. E tem muito mais coisa para dar problema. Agora, o controle do Xbox é o controle do Xbox. Ele é um controle intermediário esquisito. Ele tem bastante coisa para dar problema até, mas é um controle que eu acho mais robusto. Eu acho mais difícil dele dar algum problema. Mais nos analógicos e nos gatilhos, mas é basicamente só isso que dá problema nele. De resto, pelo menos dos que eu peguei pra arrumar, eu achei bem tranquilo, bem mais tranquilo que o DualSense. Indo pra um outro segmento, ainda na parte de jogos, mas indo pro lado do PC, e cara, as peças do PC estão incrivelmente caras, tá? Um absurdo, assim, coisa de você pagar 2, 3 mil reais numa 4060, uma 5050. E, cara, a gente tá chegando num ponto que o meu PC, eu não consigo mais abrir o God of War Ragnarok. Eu não consigo abrir o God of War Ragnarok. Ele precisa de pelo menos 6 GB de VRAM pra rodar mal, e o meu PC só tem 4. E tem gente com 6 GB de VRAM que fala que não, é complicado de jogar, tem que jogar com tudo no mínimo. E, ainda tem empresa que nem a Nvidia que lança a placa de vídeo com 8 GB de VRAM. Não dá mais, sabe? Cara, é pelo menos 12 GB. Pelo menos 12 GB. Pra você ter ali um desempenho agradável, satisfatório. E, não é caro de colocar VRAM em placa de vídeo. A gente pega, por exemplo, as Radeon da AMD, que são placas de vídeo que geralmente tem o dobro, se não o triplo, da VRAM das placas de vídeo da Nvidia. Mas o desempenho, no geral, é um pouco menor, porque a AMD não foca mais tanto em placas de vídeo topo de linha. Eles estão mais focados atualmente em placas de vídeo mais custo-benefícios, mais intermediárias ali. Que para quem tá começando, para quem tá montando ali os primeiros PCs é bacana. Pra quem tá montando a primeira máquina é bacana, são peças bacanas, com desempenho muito bom e com preço muito bom. Agora, se você quer topo de linha, infelizmente é só Nvidia, não tem outra opção. Você vai pegar a placa de vídeo topo de linha com a mesma quantidade de VRAM que uma placa de vídeo intermediária da AMD. Agora, no mercado, inclusive, a gente tem a Intel, que entrou no ramo de placas de vídeo. As placas de vídeo são decentes, tá? Elas rodam jogos muito bem, às vezes até melhor do que as concorrentes em alguns aspectos, mas não são tão populares, principalmente aqui no Brasil. Mas se vocês acharem alguma aí, quiserem montar um PC, acharem alguma por um preço bacana, vale a pena, não tenham medo. Mas, bom, pessoal, era mais isso daí, as minhas indignações com referente ao mundo dos jogos, com
peças de PC voltadas para jogos, com máquinas, consoles e videogame e os jogos propriamente ditos, sabe? E eu tô bem indignado, tô bem chateado com certas coisas que têm acontecido, que pra mim eu vejo como um descaso com a gente que é consumidor, sabe? Como se a gente tivesse que aguentar qualquer lixo ou qualquer porcaria que eles quisessem empurrar na nossa boca. Mas, bom, agora eu tô com o peito mais leve. Se alguém teve curiosidade, ver o jogo que tá rodando aí de fundo é o The Binding of Isaac Repentance, eu não sei falar esse nome, tá? É um nome difícil. Mas é o The Binding of Isaac com a última DLC dele. Eu vou deixar aí na descrição o nome do jogo e a página para eu comprar ele na Steam, que para quem quiser é um jogo muito divertido. Acho que assim é o top 2 jogos da minha vida. Ele é um jogo muito bom, cheio de mecânicas e tudo mais. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero ter plantado a semente da dúvida em vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.